Bom dia, gente. O vídeo de hoje é para quem gosta de roxo, para quem gosta aí de ter plantas roxinhas, né? Ou simplesmente curte a cor roxa na sua vida. Eu sei que todas as cores são lindas, mas normalmente as plantas têm a tonalidade de verde, como é o caso aqui, por exemplo, né, dessa Orapro nobis, né, que é uma planta comestível, é uma punk. Mas hoje eu vou mostrar para vocês esse contraste, né, de uma planta roxa e as utilidades dela no jardim. Aqui eu tenho uma luteela, né, que é uma planta de folhagem de muito fácil cultivo e é ótima, né, para dar um contraste com a cor das outras plantas. No caso dela aqui, eu utilizo ela como bordadura, né, do meu gramado. Eu mesma aqui, ó, que fiz todas as mudas em casa, né? Comprei apenas uma mudinha e eu fiz as mudas em casa. Ela é muito fácil de propagar, gente. Eu fiquei impressionada como que é fácil de propagar essa plantinha. Esses galhinhos dela aqui pegam muito facilmente, eles enraizam muito fácil até em solo pobrinho, como é o caso aqui. E por isso que eu fiz, né, essa escolha aqui para bordadura. Tem uma época do ano que ela, inclusive, dá florzinhas, né? Mas as florzinhas dela não têm valor ornamental. No momento, não tem nenhuma aqui com flores. As florzinhas dela aparecem justamente na época que ela mais sofre no ano, né? Que é na época que não tem chuva. E você também pode cultivar ela em vaso, olha. Como vocês veem aqui, ó, essa daqui está em vaso. Ela pode ser cultivada em sol pleno, né, ou em sol parcial, mas sempre em local ensolarado, ó. Em local mais sombreado, como é o caso aqui que ela está embaixo, né, do meu pé de ipê, ela fica com essa tonalidade mais esverdeada. Então, se você quer uma planta que fique bem roxa mesmo, deixa ela tomar sol à vontade. Lembrando que ela é uma planta também que gosta de regas regulares. Apesar de parecer assim meio frágil, mas também ela é resistente, né, ao sol e até mesmo à falta de regas. Uma vez que ela está estabelecida já no chão, né, já está totalmente enraizada, ela é uma planta de muito fácil cultivo e de fácil manutenção também. Suporta poda, você pode fazer poda nela que depois, né, ela se enche de folhagem novamente. Inclusive ela é muito utilizada, né, por paisagistas, né, e por jardineiros profissionais, porque é uma planta, né, que é fácil de você encontrar nos viveiros, né, e fácil de fazer a manutenção depois. E justamente por ser fácil também de fazer mudas dela em casa, então os jardineiros costumam comprar uma única planta, né, e depois fazer a propagação dela, o que sai muito mais barato, né, para poder fazer o jardim. E a nossa segunda planta aqui está em vaso, né? Que é o trevinho roxo, que é uma planta, né, totalmente roxa. Tá um roxo aqui até bem mais escuro do que eu gostaria. Eu gosto quando ele fica uma tonalidade um pouco mais clara, mas isso varia a depender da quantidade de luz que a planta recebe, né? No caso dessa daqui, ela tá num local que tá mais sombreado e por isso ela tá essa coloração mais escura. É uma planta, né, que vai muito bem, né, até mesmo em substrato ruim, né, ou melhor, em um solo pobrinho, que o substrato já é preparado, então geralmente é bom mesmo. E é muito fácil de fazer propagação, né? Por isso que eu tenho aqui bastante aqui em casa também. E quando o vasinho tá assim bem cheinho, né? Que a planta fica mais bonita, quando fecha completamente, como é o caso aqui. E agora ainda é bem cedo, então às 11 horas não abriram, né? As plantas que se abrem um pouquinho mais tarde não se abriram, como é o caso das florzinhas aqui do trevinho, né? Então, por isso, o trevinho tá com as florzinhas aqui, só com os botões prontos para abrir. Daqui a pouco ele já se abre, mas a folhagem, olha, tá aqui nesse vaso oval, né? Um vaso que é bem leve e por isso eu plantei, né, aqui esses trevinhos. É uma planta que eu deixo aqui num local de meia sombra. E aí, além da folhagem, né, que é muito bonita, bem diferente do convencional, inclusive, né, o formato, além da cor, e ainda produz florzinhas que tem valor ornamental, sim. E a terceira plantinha que nós temos aqui, roxinha também, da florzinhas, né? Apesar de passar batido aí por muita gente, até porque a folhagem é muito bonita, então acaba roubando a cena, que é a nossa Tradescantia, né? Nossa Trapoeraba roxa. Aqui em casa eu pretendo fazer uma bordadura com ela também, né, numa parte do gramado, mas por enquanto eu tenho ela aqui em vaso. É uma planta que vai muito bem, tanto em vaso como planta pendente, como também em canteiro, né? Ela é muito utilizada, inclusive, em jardins verticais, né, porque é o
tchan, né? A cerejinha do bolo que traz aquele contraste legal com o verde, né, comum das outras plantas. Então, se quer quebrar a monotonia aí num cantinho, seja ensolarado ou meia sombra, essa planta aqui é excelente, porque ela é bem flexível quanto à luminosidade, suporta muito bem, seja em local de sol, né, ou então de sol parcial. Mas a depender aí da quantidade de luz que ela recebe, a coloração dela muda um pouquinho, mas de qualquer forma ela é linda. E a nossa quarta plantinha aqui, olha como é lindinha. Também é uma planta, né, da família do trevinho. Vocês podem ver que a folhagem dela aqui também é um triozinho, né, apesar de ser um pouco diferente do trevo, mas também é das oxalis, né. E as florzinhas dela aqui no caso são amarelinhas, tá? Elas são conhecidas aqui como avenca roxa, né? A avenca é aquela samambaia. Essa daqui, olha, que é um pouquinho diferenciada também, né? A gente chama ela de bailarina, porque qualquer ventinho, né, ela já fica bailando, né? Fica toda dançante aqui. E tem essa folhagem tão lindinha também, que muita gente é apaixonada por essa planta. E como essa daqui também fica toda remexendo aqui, né, com essas florzinhas amarelinhas, dando esse contraste lindo, por isso ela é chamada de avenca roxa, que é um nome que combina muito bem com essa planta. Olha, aqui neste vasinho, eu fiz uma muda dela, né? É uma planta que para você fazer a propagação dela, você precisa tirar um galhinho, né? E plantar ele em substrato leve, rico em matéria orgânica e fazer a rega nele todo dia, né? Manter esse substrato aí levemente úmido para acontecer o enraizamento. Então, é uma planta que não é muito fácil de você encontrar em viveiros, não, tá? É uma planta aí mesmo para quem gosta de plantas. E para a gente adquirir essa planta, é mais fácil você, de repente, você conhece alguém que tem, você viu na casa de alguém, você faz a troca, né? Ou você compra a muda ali, direto da pessoa, porque é bem difícil encontrar ela em viveiros, né? Apesar dela ser linda, pelo menos aqui na minha região, o dia que eu encontrei, eu comprei na hora, né? E a dona do viveiro disse que ela fez a muda na casa dela, não veio de produtor. E hoje ela tá com poucas florzinhas, olha, né? Mas já estão abertos, mesmo sendo bem cedo ainda, né? Agora não é nem 8 horas da manhã, mas ela já tá com as florzinhas aqui se abrindo. Mas tem dia que ela está repleta de flores aqui e geralmente isso que eu já tenho observado é que tem a ver com as fases da lua, sabe? Quando a troca de lua. Mas eu vou observar mais para poder falar para vocês sobre isso. Ó, aqui tem mais uma mudinha, né, que eu fiz aqui. E olha a diferença, né? Então você coloca uma planta verde próxima dela e você percebe o total contraste, né, dela enquanto planta ornamental. E ainda tem as florzinhas, né, que são muito lindas, que acrescentam ainda mais beleza para essa espécie. E aqui eu tenho uma planta periquito, né, uma periquito grande, né, uma planta aí que é similar, né, o modo de cultivo dela é similar aí à luteela, só que ela tem essa tonalidade de rosa, né, que numa época do ano fica um pouquinho diferente, né, depender também da quantidade de luz que ela recebe, também dá uma outra tonalidade, mas sempre linda, absolutamente linda. É uma planta também que é bem rústica, de fácil cultivo, e que produz umas florzinhas, sabe, meio branquinhas, mas sem valor ornamental também. Até porque fica difícil, né, de competir com uma folhagem tão bonita assim. É uma planta que você pode fazer propagação em casa também. Basta manter o solo úmido, ela não é exigente, sabe, quanto ao substrato. Ela vai bem até mesmo em solos pobrinhos. E você encontra muda dela em viveiros facilmente, já que ela é muito utilizada pelos paisagistas, né? Que é uma planta que, apesar desse aspecto dela delicado, né? Nesse tonalidade de rosa, mas ela é uma planta muito resistente ao sol. E pode ser cultivada tanto em vaso quanto em canteiro. E a nossa sexta planta, né, é uma planta tropical e é de sombra, né, que é aqui o nosso querido aqui, olha que lindo, né, a gente chama de cara de cavalo, é uma alocasia lindíssima. Mas vocês vão me falar, mas essa daí é verde. Ela é verde sim, gente, mas olha a coloração dela aqui no verso, né, é uma planta que é interessante assim, frente e verso, muito linda, olha.
E fora que ela tem essas nervuras aqui, né, que dão todo um charme para ela. E é uma planta que, assim, se você quer só tem local sombreado na sua casa, quer cultivar dentro de casa, então ela é uma planta ideal. Sempre num local de bastante luz, tá? Que ela precisa de bastante luz, mas sempre na sombra, ela não resiste no sol. Então é uma opção aí, né, de planta para você cultivar na sombra, né? Ao contrário dessas que eu coloquei para vocês, todas elas são de sol ou de meia sombra, essa daqui é de sombra mesmo. E a nossa sétima plantinha aqui, na verdade, é flor, tá? Uma flor que é completamente roxinha, né? Um tonzinho de lilás muito lindo. E que muita gente, inclusive, atribui esse tom dela de roxinho aqui, né? Como um azul. Por isso, muita gente chama ela de roélia azul ou roélia roxa, né? Ou petúnia mexicana, enfim. Mas é uma planta que produz flores praticamente o ano inteiro. E é muito fácil de cultivar, né? Tem autores que dizem que ela é originária do México, alguns dizem que ela é do Brasil, enfim. De fato, faz muito sentido que ela seja nativa do Brasil, porque ela é realmente muito fácil de cultivar aqui, né? Uma planta totalmente adaptada para o nosso clima, né? No mínimo, adaptada. E ela, né, toda roxinha assim, ela deixa o jardim muito alegre de manhã, né, com esse tom de lilás. E é muito utilizada também como bordadura de jardim, né, justamente porque ela tem pouca manutenção, você só faz uma poda nela de vez em quando e ela vai se encher de flores novamente e vir ainda mais vigorosa. Olha que florzinha mais delicada. Mas para o vídeo não ficar muito grande, eu vou ficar por aqui, tá? Não esquece de deixar o seu gostei aí, o seu joinha aí no vídeo, tá? Para nos ajudar. E se tiver alguma sugestão também de tema de vídeo, tiver alguma dúvida, né, de cultivo de alguma dessas plantas, deixa aí nos comentários pra gente saber a cidade onde você mora também. Um beijão para vocês, gente. Pode compartilhar esse vídeo com as amigas. Beijos. Até o próximo vídeo.